Salmo 128. Assim lemos: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A minha oração é que o nosso Deus coloque e aplique a sua palavra ao nosso coração de tal maneira que haja uma renovação de coisas que aparentemente já são conhecidas, mas que sejam novas no sentido de vivificação para o nosso coração. Amém. Começando então um mês considerado por muitas pessoas, principalmente no Brasil, e que se trabalha muito a questão família, pensando nas adversidades que a família tem enfrentado, pensando nos desafios da família, nós então também estaremos aí focando neste contexto do mês de maio, a família, principalmente a família cristã. Não sei se vocês já perceberam, mas existe uma empresa que, não sendo cristã, entendeu o que está acontecendo com a família, entendeu os desafios da família, e esta empresa resolveu fazer a divulgação do seu produto, levando uma família para tomar uma refeição, todos os membros juntos. E ele então promove esse encontro, e claro, ali eles estão vendendo o seu produto, mas estão vendendo o seu produto em cima de uma realidade brasileira, que é justamente o esfacelamento da família. Quando agora ninguém mais tem a oportunidade de sentar-se à mesa juntos e tomar uma refeição. Porque um trabalha de escala, trabalha dobrado, o outro, quando está chegando, o outro está saindo, o filho está estudando, está indo para a faculdade, e aquela coisa toda, e sempre não há essa união, não há essa vida familiar realmente como a palavra de Deus nos orienta, e como realmente faz bem para a família. A família foi criada para isso. A família foi criada para comunhão, a família foi criada para relacionamento, a família foi criada para viver junto, a família foi criada para desenvolver e melhorar a sociedade. Se uma empresa, uma grande empresa tem essa visão, quanto mais nós cristãos precisamos resgatar isso na nossa vida. E nós temos alguns desafios aí apontados, né, a própria internet, né, o próprio celular, e como já foi citado, a questão do trabalho, o estudo, a correria, são desafios para a nossa vida e precisamos retomar o nosso lugar dentro do propósito de Deus. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela valoriza, na verdade supervaloriza, ela trabalha a questão familiar, e os moldes da palavra de Deus são os únicos moldes que realmente trazem esperança para a família. Enquanto as pessoas vão se distanciando do modelo família, enquanto as pessoas vão perdendo o relacionamento família, a Bíblia sempre traz e sempre exorta e sempre desafia a voltarmos e vivenciarmos a realidade familiar. Com certeza você estará neste momento ouvindo justamente o que você já sabe, só com uma diferença: com a aplicação do Espírito Santo ao seu coração. E só assim nós seremos edificados. Eu quero neste momento convidá-lo a pensar comigo sobre o tema a família no temor do Senhor. A família que vive no temor do Senhor. Nós precisamos definir algumas coisas para a gente entender então
que o salmista ele vai trabalhar justamente o modelo da família cristã, o modelo da família no temor de Deus, que então em Cristo se tornou cristã, que agora vive os moldes e princípios e valores das sagradas escrituras e não da sociedade, não desta geração, não desse século. Foi por isso que o apóstolo Paulo, exortando a igreja de Roma, ele disse: não vos conformeis com esta geração. Foi por isso que o mesmo Paulo vai dizer para a igreja: conformem-se a Cristo. Esta é a razão. Cristo é o nosso modelo, a Bíblia é o nosso modelo. E temer a Deus e andar nos seus caminhos exige então uma vida constante na presença de Deus, direcionada por Deus, moldada por Deus, repreendida por Deus, corrigida por Deus, educada por Deus e ordenada por Deus. Temer ao Senhor não é você morrer de medo de Deus, mas é você ter respeito por Deus. É você ter reverência por Deus. É quando você abrir a palavra de Deus, ela realmente ter um efeito na sua vida. É por isso que os nossos antepassados tinham até grande dificuldade com a leitura da palavra e nos ensinaram que nós não poderíamos entrar ou não podíamos entrar ao templo ou o templo, adentrar o templo, enquanto se lia a palavra de Deus. Normalmente nós aprendemos que você deveria chegar, se você chegasse atrasado, que não deveria chegar, mas se chegasse atrasado e quando alguém estava lendo a Bíblia, então você ficava na porta aguardando e ao término da leitura, então você entrava e se assentava por reverência, porque é a palavra de Deus que estava sendo lida. Este era o temor que foi passado ao nosso coração como um respeito por Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus santo ao extremo, um Deus que realmente não pode se relacionar com o pecado, muito embora ele relacione-se com o pecador. Temer a Deus é você entender a grandeza do Deus que você serve, do Todo-Poderoso, da autoridade. Quando você fala autoridade, você se relaciona à autoria. Nós falamos aqui sobre a vida de Maria Eduarda, que chegou agora para Valdo e Simone, e quando falamos que Deus tem a autoridade sobre a vida, porque Deus é o autor da vida. Temer a Deus é reconhecer que este Deus pode tudo sobre a sua e a minha vida. E muito embora tenhamos certo medo da enfermidade, muito embora tenhamos medo de outras coisas, mas só Deus pode determinar, e Ele tem autoridade para curar, e Ele tem autoridade também para fazer morrer, mesmo aquele que aparentemente não se encontra enfermo. E andar no caminho do Senhor significa que esse temor, ele vai estar constantemente em nós. Andar na presença do Senhor significa que todas as coisas que eu faço sabendo que o meu Senhor está ao meu lado, e no caso aqui, dentro em nós, na pessoa do Espírito Santo, e que Ele pode aprovar ou reprovar as minhas atitudes. Agora pensa comigo, e o grande desafio desta noite, a proposta dessa noite, é justamente pensarmos como eu estou vivendo na presença de Deus como família. Eu me enquadro na família que teme a Deus e que anda nos seus caminhos? Quantas pessoas fogem de uma autoridade? Tem pessoas que não podem ver a polícia. Outras pessoas não podem ver um presbítero, porque têm medo, porque as suas ações não condizem com aquilo que estão pregando, e aí ficam com medo dessas autoridades. Mas se esquecem de que Deus está ali, porque Deus vê todas as coisas. O salmista, reconhecendo então a onipresença de Deus, no Salmo 139, ele vai dizer: para onde fugirei da tua face? Se vou para o céu, é a tua morada.
Abismo, estás também. As asas da alvorada no confim dos mares, estás também. As trevas deixam de ser trevas, pela presença da luz. Deus está em todo lugar. E este Deus, irmãos, ele é extremamente santo. E precisamos entender isso e respeitar isso. O Deus que habita o nosso coração é extremamente santo. É por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Temer a Deus e andar nos seus caminhos é entender justamente quem é Deus e então tomar essa postura de servo, de escravo de Deus. Uma família que vê Deus como Ele é e anda nos seus caminhos, ou seja, obedece os seus caminhos, ele carrega então alguns frutos, alguns efeitos especiais maravilhosos para a sua vida. E o primeiro efeito, a primeira bênção para a família que está na presença de Deus é o contentamento com o sustento de Deus nesta vida. Se você olhar no versículo 2, vai dizer: aquele que teme ao Senhor, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Quando está dizendo aqui, ele não está dizendo aqui de uma prosperidade a ponto de você ter sobrando para comprar mansões. Ele está dizendo aqui de um trabalho de sustento, que Deus lhe sustenta através do trabalho. E ele não fica reclamando do trabalho, ele não fica reclamando do serviço, ele não fica reclamando das dificuldades, mas ele é feliz porque Deus o sustenta com aquele trabalho. Ele é feliz com aquilo que Deus lhe dá, porque a sua felicidade não está no salário no final do mês, mas o seu contentamento está naquele que sustenta todos os dias. O Senhor Jesus ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O contentamento daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele está no Senhor que é o sustentador, por isso ele é feliz. Por isso ele carrega no seu coração a alegria de não se misturar com as frustrações deste mundo, porque algo que rege o seu coração é muito maior do que simplesmente um dinheiro. Quantas pessoas ricas, famosas, entram em depressão? Quantas pessoas ricas e famosas estão tristes? Quantas famílias ricas e famosas estão sem esperança? Porque a riqueza, a fama, porque nada disso pode dar segurança ao ser humano, mas sim o Deus que sustenta. Elias ficou numa caverna e Deus o sustentou ali com um animal de rapina, uma ave de rapina. Deus é o sustentador. Não importa se eu não possa ter o mesmo carro que o irmão tenha. Mas se eu sou trabalhador e temo ao Senhor, eu sou feliz. A família que teme ao Senhor entende isso. Que o contentamento não está na riqueza que se possui, mas está na intimidade com o Deus provedor. Em segundo lugar, a família que teme ao Senhor, ela tem a bênção de viver em comunhão. E eu quero destacar isso nos versículos 3 e 4. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sabe, eu começo a olhar para essa família, e que família abençoada! Não existe ali a visão machista de mandar do homem, não existe a visão feminista de querer a posição do homem, não existe ali os filhos desrespeitando os pais, mas o retrato aqui é de uma família ordeira, de uma família que cada um entende a sua função e cada um vive neste amor por Deus e por tudo aquilo que Deus faz como gratidão. É desenvolvida agora uma vida simples, porém abençoada. E aí, você vai pensar, quanto tempo tem que você não se assenta com todos os seus à roda da mesa para uma refeição? A esposa, no interior da casa, ela é responsável
pela ordem da casa. E dentro da sua função, ela vai desenvolvendo aquele trabalho e ela promove ali uma educação tal, um cuidado tal, que os filhos são considerados como brotos da oliveira. O broto, ele é muito mais viçoso, ele é sedoso. E os nossos filhos, então, quando dirigidos pela nossa esposa, que entende a sua função, ela promove isso, e o filho cresce naquela viçosidade, vivacidade. E assim, a família é bem vista na sociedade como uma família não de destaque por nomes, mas por conduta. Olha só que comunhão deliciosa há nesses versículos. A esposa, os filhos, o esposo, todos juntos compartilhando o mesmo ideal, o mesmo pensamento. Viver para Deus, dentro do seu propósito. Ah, como isso faz falta hoje. Isso hoje é quase impossível. A correria do dia a dia, você bem não chegou, está pregando domingo aqui, já está chegando o outro domingo. Bem não comemorou um final de ano, já está chegando o outro. Ninguém para. Aí todo mundo fica estressado. Aí trabalha, faz faculdade, na folga faz outra coisa, faz isso, faz aquilo outro. Eu hoje, numa palestra sobre comunhão na família, eu disse que o grande problema, inclusive dos crentes hoje, é mais ou menos assim: o filho nasce, antes de registrá-lo, o pai já passa e matricula ele na aula de inglês. Já leva e matricula lá na escolinha de jiu-jitsu. Aí já passa lá, já deixa a matrícula na escola, porque ele tem que ser, e já deixa uma vaga na faculdade lá, porque ele tem que chegar lá o mais rápido possível. E se você é filho e você não faz faculdade, você é tido como um fracassado. Por que tem que fazer faculdade? Quem disse? Claro que é bom. Eu não estou dizendo para você não fazer. Só estou dizendo que existe uma pressão. O Dr. Augusto Cury, ele fala que os nossos filhos estão morrendo. Porque nós jogamos tanta coisa na cabeça deles, que eles estão morrendo. E ele é autoridade para falar sobre isso. Precisamos entender, deixar a criança ser criança. O registro com o nome só vem depois das matrículas que se fazem, né? Então, meu filho já nasce ganhando um tablet. E aí ele já vai, você não pode andar, ele vai matricular por um curso de inglês online, né? Para que ele já possa estudar ali sem andar. Aí depois vai saber qual vai ser o nome dele para fazer o registro. Porque nós colocamos isso. Os pais, não, se um tem um carro, eu preciso também tenho que comprar um carro do mesmo nível. Então tem que trabalhar em 2 empregos. O outro comprou uma casa. Bom, então tem que arrumar mais um emprego, que eu tenho que comprar. E nós queremos acompanhar essa correria e não estamos contentes com a sustentação diária. E esquecemos que tudo fica por aqui. Tudo fica por aqui. Quando nós olhamos para nossa pastoral de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, Lucas 12, 20, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? A família precisa entender que o céu é a única proposta realmente que vale a pena investir com tudo que tem. Não estou dizendo, repito, que você não deva buscar, estudar, trabalhar e possa buscar não estou dizendo isso. Mas isso não pode atrapalhar a sua vida com Deus, a sua família, a comunhão da família ali dentro, no seio do lar. Primeiro, a família que teme ao Senhor, ela tem contentamento em Deus nesta vida,
num contexto de provisão. Ela vive e desenvolve a comunhão dentro do lar. E em terceiro, ela trabalha a possibilidade, ela causa na sociedade uma mudança, uma transformação para melhor. Ele vai dizer: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Há uma promessa também de longevidade. Além da longevidade, há uma promessa de uma melhoria na sociedade, porque se a minha família é mais uma família que vive no temor do Senhor, no propósito de Deus, automaticamente o bairro de Nova Brasília, Itanguá, Itacibá, ou outro bairro aqui representado, será também abençoado, porque se a minha família está inserida lá, e se a minha família teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, isso significa que aquele bairro será abençoado. Com isso, o município de Cariacica será também abençoado. E não só o município de Cariacica, mas o Estado será abençoado, que é mais uma família que vive nos moldes do Senhor. Então precisamos realmente voltar para isso, para fazer uma sociedade melhor. Mas para uma sociedade melhor, eu preciso me conformar com Cristo, com a palavra de Deus, e não com esta geração. Nós somos influenciados. E uma coisa que me deixa assim, bastante preocupado: a sociedade tem um valor tão grande, uma influência tão grande na nossa vida, que se nós tivermos 4 casamentos no mês, muitas pessoas comprarão 4 roupas naquele mês, uma para cada casamento. Porque é inadmissível que alguém me veja com uma roupa repetida. Isso é consumismo. Isso não faz parte do povo de Deus. Claro, se você pode comprar, tudo bem, sem problema. O problema é quando a gente não pode comprar e mesmo assim compra. Porque está tão influenciado por essa geração. Nós podemos mudar essa geração. Porque o que realmente Deus quer de você não é uma muda de roupa por semana, mas Ele quer uma vida consagrada na sua presença, vivendo o temor de Deus e andando na presença do Senhor. Andar e temer o Senhor. E no Senhor é a proposta para a família ideal. Quer ter uma família abençoada? Esquece a proposta do mundo. Esquece a proposta desse século. Esquece a proposta atual. E volte para a proposta aqui do Salmo 128. E aplique esses princípios na sua família. E você verá a diferença. A grande diferença para a sua vida. Como está a sua família? Quando eu via aqui as crianças cantando, e a nossa criança também estava aqui, né, tocando. Quando a gente percebe isso, a gente vê os filhos da gente inseridos na presença de Deus, a gente fica realmente emocionado. Não é só você não, Mônica. A gente fica emocionado. Quando a gente vê os jovens louvando a Deus, Rafael, realmente a gente fica emocionado. Porque a proposta deste mundo ela é prazerosa. E tem muitas pessoas caindo nessa proposta deste século, dessa geração. Mas tem muitas pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos, que buscam temer a Deus e andar nos seus caminhos. Faça da sua família uma família exemplo, uma família que tema ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém.